Olá pessoal, o vídeo dessa semana é um design de personagem. Eu nunca fiz isso por aqui antes. A Papelaria Universitária, em parceria com a loja Monstra, está fazendo um concurso de desenho e, segundo as diretrizes, você tem que desenhar um monstro bem louco e pode ser feito com qualquer material, seja tradicional ou digital. Seu desenho só precisa ser um monstro. Como já tinha um tempo que eu não criava um personagem, eu achei que essa era uma ótima oportunidade para fazer um pouco de design de personagem e criar um monstro. Um pouquinho sobre o processo. Eu sabia que eu queria um palhaço. Eu gosto bastante quando seres e objetos do universo infantil são distorcidos para o terror. Eu tendo a gostar dessa temática, porque se parte de algo teoricamente muito inocente para chegar em algo bizarro. Eu gostaria também de fazer um ursinho de pelúcia e uma boneca, mas não no estilo da Annabelle dos filmes atuais, que já parece bem feia e com uma aparência que faria com que nenhum pai comprasse aquilo para um filho, mas tipo Chuck, que na produção do filme eles usaram vários bonecos, um mais normal pro começo e cada vez mais estranho com o passar do filme. Eu provavelmente desenharia pelo menos 2 estágios, a versão original do objeto, do desenho, e uma já mais estranha. Como eu queria usar muita cor, eu achei que o palhaço era uma boa opção por agora. Mas eu acho que provavelmente vou tentar esses 2 conceitos no futuro. Eu comecei catando minhas referências. A primeira que eu selecionei foi a que foi liberada da Anne Hathaway no futuro remake do filme Convenção das Bruxas. Eu vou pôr a imagem e o meu esboço porque eu desenhei minhas referências principais no meu sketchbook, para eu já ver como cada parte que eu achava interessante era integrada na minha referência original. O que eu gostei dessa referência em particular foi a boca, que parecia ser larga demais para o rosto. A minha irmã descreveu como reptiliana, como uma cobra que desloca a mandíbula para comer algo que é muito maior do que a própria cabeça. Eu tenho então uma referência meio estranha, o Bob Esponja. Bom, não o Bob Esponja normal, mas no episódio em que ele se transforma num caramujo. Eu achei toda a transformação dessa animação bem desconfortável, principalmente o olho retrátil que se movia quando o molusco tocava nele. Primeiro, eu não sabia como incluir. Eu ia incluir saindo da cabeça, como no Bob Esponja, mas eu gostava da ideia de um cabelo massivo, de cor bem chamativa. Eu acabei indo pelo caminho do Xenomorph, que em vez de ter uma outra boca saindo da boca original, eu optei pelo olho retrátil saindo de dentro da boca do meu palhaço. Eu também queria que ele parecesse que estava derretendo, como se ele estivesse tentando manter uma aparência, mas a ilusão estivesse se desintegrando. A ideia é que ou ele tentou se disfarçar de palhaço, mas como ele não entende muito bem o que é um palhaço, ele não se disfarçou muito bem, ele não conseguiu esconder muito bem sua aparência original. Ou mesmo que essa ilusão não conseguiu se manter, ou seja, antes ele parecia um palhaço normal, mas ele não consegue manter essa forma, então o que a gente está vendo é a ilusão começando a falhar. Para esse efeito, eu lembrei que nos quadrinhos algumas versões do rosto do Deadpool parecem estar derretendo. Foi isso que eu usei como base e depois exagerei no meu desenho. Eu também usei como exemplo o design dos palhaços do filme Killer Clowns from Outer Space. Principalmente como os formatos dos rostos dos palhaços eram exagerados e as orelhas também. O resto eu fui desenvolvendo conforme fui esboçando. Depois de encaixar o nariz, eu notei que abaixo dos olhos tinha um espaço que daria para pôr um par de olhos menor embaixo, que daria um ar meio alienígena à peça. Depois de colorir o olho retrátil, eu cheguei à conclusão de que podia usar as mesmas cores e efeitos para a gravata e assim criar uma impressão de que era algo biológico, algo feito de carne, que ele amarrou no pescoço ou que ele, sem saber o que era, interpretou como se fosse algo desse tipo, como um pedaço de tripa ou algo do tipo. E como eu queria que as roupas fossem falsas, também fizessem parte dessa ilusão dando errado, eu cheguei à ideia de que os braços dele já podiam ter derretido ao ponto de estarem fazendo uma poça no chão. Como eu não sabia as cores, só que eu queria que fosse bem colorido, eu optei por terminar esse esboço digitalmente. Assim eu podia testar uma cor e se ela não funcionasse, eu poderia trocar com mais facilidade. Eu acabei não esboçando múltiplos designs, algo que eu quero fazer num próximo trabalho de design de personagem.
A ideia é que você pode criar algumas opções e desenvolver melhor a mais promissora, e pode garantir, assim, designs mais interessantes. Dessa vez, assim que eu fiz o meu primeiro, eu fiquei muito animada em ver como ele ia ficar colorido, e acabei indo com a minha primeira opção, mas eu com certeza quero trabalhar com mais opções num design futuro. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me digam o que vocês acharam do meu palhaço simpático de hoje. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, onde eu mostro um pouco do processo que eu uso para criar personagens. Obrigada por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!